Será que alguém se importaria por alguém que nunca viu? Será que alguém que nunca viu se sente importante se alguém o vê? Mas aquele homem viu a luz brilhar e era bem mais forte que a sua escuridão. E ele então clamou: filho de Davi, tenha compaixão de mim. Eu sou Bartimeu, tenha compaixão de mim. A Deus, amou, ele nos amou, sim, amou, ele nos amou primeiro. Ele é o mesmo ontem, hoje, para sempre. Amou, ele nos amou, sim, amou, ele nos amou primeiro. Se você crer, tudo é possível ao crer. Ele é um Deus que vê quando ninguém vê. Ele conhece as lágrimas que rolaram e as que ficaram no coração. Ele faz do fraco um campeão e eu estou seguro em suas mãos. Estou seguro em suas mãos. Sim, amou, ele nos amou, sim, amou, ele nos amou primeiro. Ele é o mesmo ontem, hoje, para sempre. Amou, ele nos amou, sim, amou, ele nos amou primeiro. Eu prefiro estar na tua casa, ó Senhor, onde flui o rio de amor, onde flui a bênção do Senhor. Eu prefiro estar no meio da congregação e no meio desta comunhão, servindo ao meu Deus e aos meus irmãos. Como é bom viver em união. Como és precioso Deus. Pela última vez cante assim: há uma unção aqui, há uma unção. Já posso sentir verdadeiramente Deus está aqui. Deus está aqui. Há uma unção. Já posso sentir verdadeiramente Deus está aqui.
Jesus, meu Salvador, segura minha mão. Eu quero prosseguir e não vou desistir. Tenho as marcas deste amor. Eu fui liberto pelo teu amor. Ninguém me amou assim, com a força deste amor, sem nenhuma explicação. Encheu o meu coração de amor. Eu sou testemunha deste amor. Como pássaro a voar, vou seguindo a tua luz, me cobrindo da tua glória, do teu manto, meu Jesus. Como pássaro a voar, vou seguindo a tua luz, me cobrindo da tua glória, do teu manto, meu Jesus. Como pássaro a voar, vou seguindo a tua luz, me cobrindo da tua glória, do teu manto, meu Jesus. A paz do Senhor. Vamos nos colocar de pé e juntos louvar o nome do Senhor de todo o nosso coração. Aleluia. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, o meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nesta hora, me chama para fora, ressuscita-me. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, o meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora,
pedra. Muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, Senhor, e faz um milagre, me toca nesta hora, me chama para fora, remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nesta hora, me chama para fora, ressuscita-me. Oh Pai, não importa a área da nossa vida, seja na área espiritual, ó Deus, seja na área física. Oh Pai, nós pedimos a Ti que nesta noite o Senhor nos chame pelo nosso nome. Oh Pai, remove a nossa pedra, Senhor, que muitas vezes tem nos impedido de alcançar aquilo que o Senhor tem para nós, ó Pai. Oh, nós declaramos que confiamos em Ti. Nós declaramos que com o Teu chamar, ó Pai, tudo pode mudar na nossa vida. Venha sobre nós, Senhor, nos chama pelo nosso nome. Aleluia, Jesus. Amém. Você pode se assentar. Pera só um minutinho. Antes de você se assentar, cumprimente a pessoa que está perto de você. Diga para ela: seja bem-vinda, seja bem-vindo. Isso, pelo menos umas 10 pessoas. Você que nos assiste pela internet, seja bem-vindo, seja bem-vinda também. Que bom ter a sua companhia. Que Deus te abençoe profundamente. Sejam bem-vindos à nossa terça-feira da esperança, um tempo que nós tiramos aqui para buscar ao Senhor juntos. E aqui eu tenho esse cartãozinho que está aqui à frente, está também no nosso balcão de informações. Se você quer começar uma campanha de oração, é assim que funciona. No final da nossa celebração, nós vamos convidar todos aqueles que sentiram interesse de começar um propósito de oração. A gente fala campanha de oração porque esse termo é tirado dos ambientes militares, onde existem campanhas militares para recuperação ou conquista de territórios. E é isso que a gente faz aqui. A gente faz campanha para recuperar territórios perdidos ou campanha para conquistar territórios que ainda não são nossos. Um território na área emocional, na área física, um território na área espiritual, na área material, financeira. Nós vamos e colocamos diante do Senhor para que o milagre aconteça, e tudo que nós cantamos aqui é uma verdade bíblica e basta acreditarmos que isso acontecerá no nosso coração. Então, se você quiser hoje começar a sua campanha, fique atento. No final da nossa celebração eu vou dizer: você quer começar a sua campanha junto com os irmãos que já estão em campanhas? Podem vir aqui à frente, nós vamos orar com você, por você. Você vai receber o seu cartão, ir para sua casa, e a semana que vem será a segunda semana de campanha, porque nós já consideramos hoje como primeira semana de campanha de propósito de oração, tá bom? Nós vamos passar alguns avisos para vocês, para que a gente possa se inteirar das programações da nossa igreja. Mas antes, eu gostaria de fazer uma consideração. Nós estamos aí numa semana de muitas atividades, né? E estamos passando por algumas dificuldades relacionadas a perdas de irmãos queridos. Isso aconteceu na noite de sexta para sábado, na madrugada, às 5 horas, 4h30 da manhã, com o nosso irmão Giovanni Dancini, membro dessa igreja, que nos ajudava aqui na projeção da igreja, que também fazia os vídeos de divulgação da série de mensagens. Uma pessoa muito ativa, muito presente conosco aqui, que cresceu nessa igreja em torno de 5 meses agora, nesses últimos tempos, e nós tivemos o privilégio de nos aproximar. Infelizmente a sua partida chegou na madrugada de sexta para sábado, e nós tivemos aqui uma celebração da vida do Giovanni no domingo pela manhã, muita gente aqui abraçando a família, solidarizando, e ainda hoje nosso coração está apertado com isso. E aí nós passamos o sábado, né, passamos o domingo para segunda, e de segunda para terça nós tivemos a informação em 2 horas da manhã que o nosso irmão Atenir Ramalho faleceu, também membro ativo dessa igreja, diácono de coração, servia, ajudava, fazia parte do grupo de teatro da nossa comunidade, e também veio ao óbito em virtude de um AVC
que o acometeu na quinta-feira passada, em torno das 9 horas da manhã. Ele ficou aproximadamente 4 dias, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, 4 dias internado na UTI, não resistiu e veio a falecer, deixando a Luciana, o Natan e também a Natália, a sua família aqui em Sertanópolis. Então, essa família também precisa do nosso apoio, assim como a família Dancini, e nós estamos profundamente comovidos com essa semana de atividades. Mas hoje o Senhor nos preparou um momento à tarde que a palavra veio de confronto ao nosso coração. A palavra veio e dizia assim: põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Falando a palavra de Ezequias, e a palavra ao nosso coração é: irmãos, a gente precisa deixar nossa casa em ordem. A vida é breve demais para a gente andar bagunçando ela. A vida é breve demais para a gente não dar a devida atenção à palavra de Deus. A vida é breve demais para a gente viver como se Deus não existisse. Então vamos colocar nossa casa em ordem. Muitos homens estiveram conosco no retiro de homens esse final de semana e decidiram colocar a casa em ordem. Muitos deles já estão aqui na terça-feira, estão começando a caminhar com a sua família. Vamos colocar nossa casa em ordem. Vamos colocar nossa vida no altar do Senhor, porque o dia da nossa partida é a única coisa que nós temos certeza. E a minha frase que eu sempre digo para as pessoas em situações assim é que a vida é muito curta. Então não faça dela um rascunho. Pode ser que não dê tempo de passar limpo. Não passa a vida um rascunho. Pode ser que não dê tempo de passá-la a limpo. Então, diante dessa situação, eu gostaria que a gente pudesse fazer uma oração por toda a família enlutada e também pela nossa comunidade, que também está sofrendo, também está sangrando esses dias, mas também está aprendendo, né, a alegria de servir e de poder ser amparo em momentos de dor e em momentos de tragédia. Queria que você fechasse os seus olhos e nós orássemos juntos. Senhor Jesus, nós colocamos essas famílias enlutadas diante da sua presença, a família Dancini diante da perda, a perda, Deus, irreparável, uma saudade, uma dor de ausência que toma não somente a família, mas a igreja. Que o Senhor possa trazer conforto a esses corações, Pai. Deus, também a família do Atenir, nós pedimos o teu conforto, o teu consolo ao irmão dele, a sua mãezinha e todos os seus familiares. Nós pedimos que o teu conforto alcance, que o Senhor use a nossa comunidade para que seja amenizada a dor desse momento, Paizinho. Nós oramos e nós abençoamos essas famílias, em nome de Jesus. Amém, amém. Alguns avisos: quarta-feira, às 6h30 da manhã até às 7 horas, nós teremos nossa manhã de oração. Então eu convido você nessa quarta-feira a estar conosco e tomar um café às 7 horas da manhã e depois ir para sua casa. Novo tema da IBD acontece todos os domingos às 9h30 da manhã, às 8h30 da manhã, encerrando às 9h30, porque 9h30 nós temos a celebração dominical. Atenção, papais e mamães, eu queria que você erguesse a mão, pai e mãe que tem filhos até 11 anos, levanta aí. Filhos até 11 anos, levanta a mão, isso. Eu quero fazer um convite para você. Domingo pela manhã, nós temos aqui na nossa comunidade a celebração dominical. Ela vai das 9h30 às 11 horas. As crianças, elas não ficam nem conosco aqui, elas já vão direto para a ministração o tempo todo. Então é 1h30 com os adultos e 1h30 com as crianças. E atenção, tem também sala para as crianças de menores de 3 anos. Tem monitoras, nós temos o berçário. Então o papai e a mamãe pode ficar aqui e a criança está com os nossos monitores lá embaixo, bem cuidado, com atividade, com tarefas e com a palavra de Deus. Então eu quero desafiar as famílias a virem domingo de manhã às 9h30 para poder participar desse tempo especial. Tem muitos pais vindo, deixando os filhos aqui e indo embora para casa. Não, venha participar conosco desse tempo especial de celebração. Duas celebrações no domingo, às 9h30 e às 19h30. Gostaria de ver você esse domingo pela manhã com a sua família e com seus filhos menores de 11 anos para serem ministrados aqui, tá bom? Se você quer fazer doações para a nossa viagem à África, que vai acontecer no dia 28 de maio, deixa ali o seu nome com a Isa, que nós vamos fazer contato com você na semana que vem, segunda-feira, e já vamos pedir para você o que você pode ajudar. São medicamentos baratos, mas que são um volume considerável. Então, se você puder nos ajudar, deixa o seu nome na nossa secretaria. Estamos falando sobre a série de milagres. E olha aí que foto bonita dos homens de retiro de 2018. Homens que não foram, não percam o ano que vem. Falta 365 dias, 364 agora para acontecer. Então eu quero convidar você já a se preparar, porque olha o que você perdeu. Que festa, que tempo maravilhoso, que tempo tremendo que nós tivemos naquele lugar lá. Glória a Deus. Eu queria chamar aqui à frente a Ana, que trouxesse o seu filhinho aqui, juntamente com o seu esposo. Nós temos um testemunho aqui, o Jurandir, né? A Ana e o Jurandir, com seu filho Gabrielzinho. O Gabrielzinho nasceu no dia 8 de dezembro de 2017, mas não foi um nascimento qualquer. E aí a gente vai chamá-los aqui à frente para a gente poder ouvir um pouquinho desse testemunho tão abençoado. Tudo bem, Gabriel? Ô, amor, você tá bonito, hein, cara? O Jurandir e a Ana têm assim, algo a falar para a igreja. Eles pediram que eu compartilhasse com eles, com vocês, a história deles, que eu tive a oportunidade de visitar o Gabriel logo que ele saiu do hospital.
e o Gabriel nasceu com 1,7 kg, prematuro. Ela estava para ter a cesárea, que era em janeiro, né? E ele nasceu, quantos dias antes ele nasceu? 2 meses. 2 meses antes ele antecipou, acabou antecipando, ela foi para o hospital, precisou fazer procedimentos, e lá ela ficou. Quantos dias você ficou no hospital? 17 dias. E a Ana ficou lá 17 dias no hospital para ter o bebezinho, tentando segurar, até que chegou uma hora que o doutor falou, não tem jeito, né? E aí teve que fazer a cesárea e tirar o Gabrielzinho bem pequenininho, né? E ele iria para a UTI, o doutor já tinha avisado. E aí, como é que foi quando ele nasceu assim? O que aconteceu? Ele chorou, não chorou? Como é que foi? Chorou. E daí ele foi para onde depois? A UTI. Fala pra gente assim, quais foram assim, as maiores dificuldades que o Gabrielzinho teve nesses dias. Quantos dias ele ficou de UTI? O que a doutora teve que fazer? 1 semana de UTI. Ele teve 2 tipos de pneumonia e infecção no sangue. Então teve nesse período aí de UTI, ele teve, né, pneumonia, infecção no sangue. E o mais interessante é que ele estava na expectativa de receber alta, né? Durante esse tempo, ela teve que deixar o bebezinho na UTI. E o que aconteceu com você quando deixava o bebezinho na UTI? Vim embora. Quantos dias foram mesmo? 1 semana de UTI e 10 de UCI. E aí ela não podia ficar lá. Imagina só voltar para casa, tá tudo prontinho, o bercinho está lá, e aí de repente chega em casa e o bebê tem que ficar na UTI. Eu tive assim uma experiência muito angustiante de visitar o Alexandre aqui da nossa comunidade, quando ele se acidentou e foi atropelado. Eu fui visitá-lo na UTI. E a coisa mais difícil é você fechar a porta da UTI e saber que uma criança vai ficar lá sozinha entre aspas, né? Mas sem o cuidado dos pais. Mas e aí, qual foi sua sensação em deixar o Gabriel sozinho lá? Pior de todas, né? Muito ruim. E aí, o que aconteceu de milagre na vida dele? O que você pode dizer pra gente que foi assim, olha pastor, isso foi uma bênção, nós viemos à igreja, nós fizemos campanhas, o que vocês fizeram que você pode testemunhar? Ah tá, então eu vou falar com o Jurandir aqui. Jurandir, você que veio na igreja fazer campanha? Foi. Você fez a campanha quantas semanas? 7 dias. 7 semanas fez a campanha. E depois disso, o que aconteceu? Eu vim conversar com o pastor, ele fez oração com nós. Aí eu cheguei lá, meio-dia, quando foi 2 horas, saiu da UTI já. Amém. Isso aí, ficou. E aí, quando ele estava na UCI, estava pronto para vir embora, o que aconteceu mesmo? Anemia. Deu anemia no sangue dele. Aí teve que tomar sangue lá. Aí teve que tomar sangue. Mas Deus estava preparando a data para ele sair da UTI, né? Qual foi a data que ele saiu mesmo? 25 de dezembro, de Natal. Dia 25 de dezembro chegou o Natal na casa deles, né? No dia do Natal, o Gabriel foi dado de presente e Deus preservou a vida desse pequeno, que já é um milagre de Deus. E a Ana e o Jurandir faziam questão de vir aqui agradecer a Deus, as orações da igreja. Nós também oramos pelo Gabriel, não sei se você se lembra disso, mas nós clamamos a Deus e aqui está o milagre hoje, né? Podemos louvar ao Senhor com uma salva de palmas? Eu vou pedir para o presbítero Luiz fazer essa oração agradecendo. Luiz, você está pertinho aqui da gente, agradecendo pela vida do Gabriel, por esse milagre tão especial. Vamos colocar de pé, vamos estender as mãos, vamos estar orando. Pai, na Tua presença, Pai, nós estamos. Pai, como é bom, como é maravilhoso saber que o Senhor é um Deus que agiu lá no passado e age no dia de hoje, Pai. Ouvindo esse testemunho, Pai, desse casal, desse neném, Pai, como é maravilhoso, como é bom, Pai, saber que o Senhor é um Deus que cuida, um Deus que sara, um Deus que faz milagres, Senhor. Pai, muito obrigado por esse casal, pela vida desse neném. Continua, Paizinho, cercando com os Teus anjos esta vida, no seu lar, o esposo no seu trabalho, toda essa família, Pai. Abençoa e guarda. Essa é a nossa oração, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém. E Gabriel, não esqueça que o Gabriel foi o anjo que veio anunciar a Maria, dizendo a ela: bem-aventurada és tu entre as mulheres. Então está aí um anunciador da palavra de Deus e da palavra de Jesus, da pessoa de Jesus, com certeza, né? Em nome de Jesus. Nós vamos devolver os nossos dízimos e as nossas ofertas. Perdão, ficou as fotinhas dele aqui, fui conversando com eles. Olha lá, a fotinha do Gabriel quando nasceu, bem pituquinho, né? Depois lá tomando a sondinha, olha lá na UTI.
E está aí o seu milagre de Deus hoje na nossa vida. Nós vamos devolver nossos dízimos e as nossas ofertas. Na frente da sua cadeira tem um envelope. Se você não quer se identificar, você não precisa anotar nada, apenas coloque sua contribuição. Mas se você é dizimista, está lá atrás do seu envelope. Você é contribuinte com as missões, está lá o envelope amarelo. E você pode fazer isso com toda alegria no seu coração. Vamos colocar em pé. Enquanto cantamos essa canção, você pode vir à frente, devolver seu dízimo e sua oferta aqui à frente conosco. Aleluia. Ele é exaltado, Rei exaltado nos céus. Eu louvarei. Ele é exaltado para sempre, exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei. Ele é exaltado para sempre, exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Crianças de 3 a 8 anos podem vir aqui à frente, por favor. Crianças de 3 a 11, perdão. Vem mais pra cá, tias, por favor. Vamos dividir um pouquinho para eles enxergarem. Isso, vem mais pra cá, por favor. Todo mundo aí, ó, empinhocado de um lado só. Aí, ficou melhor agora para os pais verem. Crianças de 3 a 11 anos podem vir aqui à frente para receberem uma ministração especial. Isso, podem sair, crianças, tá bom? Deus abençoe. Se caso seu filho não esteja à vontade de ir, você pode acompanhá-lo até que ele se sinta familiarizado lá com o ambiente. Você que está na sua segunda, terceira e quarta semana de campanha, nós queremos orar com você e por você. A equipe de intercessão virá aqui à frente e nós vamos orar pela sua vida e orar também por você nesse momento. Você que está segunda, terceira e quarta semana de campanha, convidamos você para vir aqui à frente para a gente orar com você. Tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração. Se lançaram você numa cova e ferido, perdeu a visão. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração. Se lançaram você numa cova e ferido, perdeu a visão.
de conquista, unção de multiplicação. Tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração. Se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração. Se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta teus olhos e vê, Deus está restaurando os teus sonhos e a tua visão. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Amém. Você pode se assentar, por favor. Obrigado, equipe de adoração. Nós vamos continuar falando sobre a nossa série de mensagens que tem por título Milagres. E hoje o tema é o tanque de Betesda, a arquitetura de um milagre. Lembra que a semana passada nós falamos sobre a anatomia de um milagre? Anatomia é estudar as partes e ver como as partes trabalham em conjunto para que a gente compreenda como que elas funcionam. Quando a gente fala em anatomia, a gente não estuda apenas um órgão separado do seu todo, mas a gente estuda a unidade para observá-la em seu funcionamento com o conjunto. E nós vimos a anatomia de um milagre a semana passada, a respeito da história da viúva de Naim, os processos e os procedimentos que aconteceram até que o milagre fosse consumado e o filho devolvido àquela viúva tão desprezada, tão humilhada diante da situação de sofrimento. Hoje não, hoje nós falaremos sobre a arquitetura de um milagre, e é um pouco diferente a questão de arquitetura, e daqui a pouco a gente vai ver qual é a diferença. Antes eu quero ler com você João capítulo 5, versículo de 1 ao 8, que diz assim: algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes, inválidas, cegos, mancos e paralíticos. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico e fazia 38 anos que estava assim. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, eu não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque. Quando a água é agitada, enquanto estou tentando entrar, outro entra antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. E isso aconteceu num sábado. E por essa razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado: hoje é sábado,
não lhe é permitido carregar a maca. Essa aqui é a força da religião tentando bloquear a força do milagre. É a força da religião tentando desfazer a intensidade de um milagre. Mas eu gostaria de falar com vocês sobre essa arquitetura. Porque para mim, na minha concepção, a arquitetura traz memórias. Nesse caso, nós vamos falar de boas memórias. O texto de João, capítulo 5, ele vai desenvolver uma arquitetura que nos vai revelar que a nossa memória pode ser curada, que a nossa memória pode ser redirecionada e os nossos pensamentos podem ser fixados e construídos em cima e a partir de um milagre. Quando eu falo em memórias e falo em arquitetura, é porque toda arquitetura nos leva a viajar no tempo. Em 2014, por exemplo, eu tive a oportunidade de viajar para o Peru e visitei Machu Picchu. Eu tirei essa foto aqui para você ver interessantíssima a arquitetura do Império Inca. Quando nós chegamos lá e o guia começou a explicar cada entrada, cada pedra, tinha um rapazinho que estava lá encostado numa pedra assim, o guia falou assim: rapaz, não coloca a mão nessa pedra. Eu falei: não, por quê? Porque essa é a pedra sagrada dos Incas, que faz a medição das estações do ano. Então lá não tinha clima-tempo, lá não tinha formas de medições climatológicas. Então eles aprenderam a medir o tempo através do sol, através das estações, e conseguiram produzir uma agricultura muito forte a mais de 2.500 metros de altura nas montanhas na região de Cusco, no Peru. Então, quando eu estive lá, eu tive a oportunidade de conhecer cada coisa, e isso me levou a viajar 1.500 anos na história. Eu estava pisando naquela arquitetura, olhando a arquitetura, observando a arquitetura de 1.500 anos de história, e isso era impressionante. E eu comecei imediatamente, parado nesse alto, nessa planície, eu olhava de cima para baixo e eu ficava imaginando o movimento. Pessoas indo para o mercado municipal que ficava ali no centro, pessoas indo para o salão de jogos que tinham, para os banhos rituais, as pessoas se movimentando. A arquitetura me fez fazer uma viagem no tempo e encontrar memórias, e toda arquitetura é assim. As arquiteturas tombadas pela Unesco, por exemplo, que são patrimônio histórico da humanidade, são arquiteturas que têm relações a anos de história que devem preservar a memória de um povo. Toda arquitetura, observando-se, a gente já consegue dizer se é moderna, se é arcaica, se é gótica, e a gente consegue, se é renascentista, a gente consegue evidenciar a idade disso. Então toda arquitetura me faz refletir sobre memórias. O passado é rico e o passado traz memórias. Agora a questão é se ele traz boas memórias. O que você tem visto na palavra de Deus? Que arquitetura você tem observado a partir da Bíblia Sagrada? Quando os desenhos das Escrituras saltam aos seus olhos, que memórias isso lhe traz? Você é capaz de desenvolver isso? Você é capaz de observar os desenhos que Deus está trazendo a respeito de milagres, de ações, de intervenções na sua vida? Porque Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 21, diz assim: quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Você está observando uma arquitetura, você está observando um conceito, você está observando um contexto. A pergunta é: você permite que isso lhe traga boas memórias ou que isso lhe traga péssimas memórias? Porque quando nós vemos o paralítico deitado no tanque de Betesda, quando Jesus pergunta se ele quer ser curado, imediatamente ele é levado às suas péssimas memórias. Ele não consegue observar a arquitetura que Deus estava desenhando. Ele não conseguia ver Jesus entrando no seu foco visual. Ele não conseguia perceber Jesus entrando no seu campo de ação. Ele não conseguia perceber o divino encontrando o humano, o glorioso encontrando o vil. Ele não conseguia perceber a glória se deparando com a iniquidade. Ele estava simplesmente desprezando a arquitetura do momento e ficando com a sua própria. E essa é a verdade. Nós construímos os nossos castelos de depressão, nós construímos as nossas casas de angústia, nós entramos nos nossos casebres de rancor, de ódio, de vingança. Nós entramos no nosso castelo de desespero, de desesperança. Nós entramos nessas arquiteturas que construímos e esquecemos de olhar para a arquitetura de um milagre. Então, você hoje está aqui diante de uma arquitetura, e você olha para o seu casamento e diante dessa construção, você diz: isso está fadado ao fracasso. Você olha para o diagnóstico médico e diz: é tudo que eu tenho, está fadado à perda.
É tudo que eu tenho, esse olerite, é tudo que eu tenho, essa conta, é tudo que eu tenho, esse patrimônio, é tudo que eu tenho. E você olha para essa arquitetura e não consegue observar Deus entrando no campo de ação da sua vida e Deus entrando no campo visual da sua história. A minha pergunta para você essa noite é de reflexão. A minha pergunta para você essa noite é de ponderação. O que você tem construído na sua vida? Qual é a arquitetura que você tem desenvolvido? A arquitetura do abandono? O palácio do desespero? A casa da maldição? Qual é a arquitetura que você construiu? Porque hoje eu quero te apresentar uma outra a partir da história do paralítico. Vamos lá? Agora eu quero mostrar com você uma questão interessante. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa. E essa festa era em Jerusalém. Só que Jesus foi para Betesda, que era um tanque situado dentro dos muros de Jerusalém. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes, inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Preste atenção que coisa maravilhosa que está acontecendo aqui. Preste atenção que coisa tremenda que está acontecendo aqui. Jesus está saindo da sua localidade e indo em direção a uma festa. No meio do caminho, ele muda a rota e chega ao tanque de Betesda. Eu não sei se você tem o interesse de fazer isso. Eu não sei se a gente costuma fazer isso. Estamos indo a uma festa de casamento. De repente nós passamos por uma situação trágica. Uma pessoa abandonada na rua, lançada às traças, sem roupa, sem comida, mal cheiroso. Será que nós interrompemos a nossa festa para atender essa pessoa? Afinal de contas, estamos bem equipados. Estamos com o nosso traje elegante, a camisa nova que nós compramos, o sapato lustrado, o vestido longo, a chapinha bem elaborada e a progressiva em ponto. A maquiagem não pode ser desfeita. Nós estamos em direção a uma festa. Nós não temos tempo para sofrimento. Nós não temos tempo para dramas. Nós não temos tempo para perdas, porque nós estamos em direção a uma festa. Graças a Deus, Ele não é assim para conosco. Jesus estava indo em direção à festa, mas de repente ele muda a rota e vai para um lugar cheio de pessoas inúteis, doentes, cegos, mancos e paralíticos. Jesus vai para Betesda. A palavra Betesda significa casa de compaixão, casa de misericórdia. Era composta de um tanque no meio, pequeno, e 5 varandas que ficavam posicionadas em torno desse poço, ou desse tanque. E ali estavam todos os enfermos, paralíticos, deitados embaixo do alpendre, aguardando algo que pudesse acontecer para que o seu milagre pudesse chegar. Jesus vai para a casa de compaixão. E isso me encanta no Mestre. Isso me encanta na pessoa de Jesus. Porque Ele não despreza o nosso sofrimento. Ele não despreza a nossa dor. Ele não despreza a nossa angústia. Jesus não está interessado apenas nas celebrações que nós fazemos da nossa vida. Jesus não está apenas interessado nos momentos de sucesso, onde nós chamamos um pastor para agradecer porque abrimos um novo comércio, porque recebemos um novo herdeiro dentro de casa, ou porque um casamento foi estabelecido. Nós entendemos praticamente, perfeitamente, de que Jesus não está interessado apenas nos momentos bons da nossa vida, mas também está interessado nos momentos de depressão, nos momentos de angústia, de perda, de solidão. Alguém me perguntou no velório daquele jovem que estava aqui: onde está Deus nisso, pastor? Onde está Deus nessa tragédia? Onde está Deus nesse sofrimento todo? Onde está Deus nessa angústia toda? E eu disse: Deus está aqui. Deus está aqui. Me perguntaram certa vez onde estava Deus no 11 de setembro, que afetou os Estados Unidos em 2001 e derrubou as Torres Gêmeas, matando mais de 2.500 pessoas. Onde estava Deus naquilo? Deus estava na mão daquelas pessoas que estavam naquele lugar, socorrendo e ajudando. Deus estava lá sustentando família. Deus estava lá no meio da tragédia. Deus não é um Deus mesquinho que de repente vira as costas para o seu sofrimento. Deus não é o Deus que te abandona quando você está precisando mais dele. Deus não é o Deus que se interessa quando você está com lágrimas de alegria e de repente te despreza quando você está com lágrimas de desespero. Deus não permite que você fique sozinho, desamparada, abandonada, em momentos de angústia. Você não está solitária. Esse texto me prova que Jesus pode estar indo em direção à festa, mas se tem um drama, se tem uma situação catastrófica, ali está Ele para estender a sua mão, para abençoar, para cuidar, para abraçar, para cuidar e fazer em nossas vidas aquilo que Ele mais quer fazer, que é restaurar o nosso coração. Deus se importa conosco. Ele não está apenas interessado nos seus momentos de alegria, mas principalmente no seu momento de aflição.
Parece que há uma predileção de Jesus em encontrar pessoas em situação de desespero. Portanto, se você essa noite resume a sua vida como desespero, eu queria te dar uma ótima notícia. Você é o alvo da graça e do amor de Deus. Você é o alvo da graça e do amor de Deus. Se você se sente abandonado, sozinho, deprimido, angustiado, sem esperanças, você é o alvo do amor e da graça de Deus. Porque o tanque de Betesda é a arquitetura do sofrimento. A arquitetura do sofrimento. Tudo que aquele homem consegue enxergar são pessoas sofrendo. Quando alguém perguntava lá em Jerusalém, na antiguidade, onde você está indo? Estou indo para o tanque de Betesda. Estava indo para o pior lugar, para o lugar deprimente, para um lugar triste, angustiante, porque Betesda é a arquitetura do sofrimento, é a arquitetura da perda, da dor, do dano. E aqui nós estamos diante disso. Só que a arquitetura do sofrimento é o alvo da graça de Deus. Betesda não é um lugar desamparado. Se você está vivendo em Betesda, se você está vivendo dias difíceis, se você está vivendo dias de tribulações, você é o alvo da graça de Deus. E o texto prova muito bem isso para todos nós. Não se desanime, não se desespere. Você ainda é alvo da graça de Deus. Talvez você esteja aí se sentindo sujo, imunda, se sentindo desprezível, se sentindo num ambiente de lixo. Parece que Deus nunca se importaria com uma pessoa como você, que chegou ao fundo do poço, que praticou o que você praticou. Deus parece que nunca se importaria com uma pessoa que fez o que você fez. Parece que Deus não enxerga você, não é verdade? Mas eu estou aqui para te dizer essa noite que pela palavra de Deus isso não é verdade. Você é alvo da graça de Deus, assim como o filho pródigo que vai se enlamear no pecado, que vai cuidar de chiqueiros e que vai tentar comer lavagem e não consegue, assim como esse filho pródigo, sujo, maltrapilho, desgrenhado, descabelado, fétido, assim como esse filho que aponta no horizonte, recebe o abraço caloroso do Pai. Eu posso te dizer, Deus não está preocupado com vestes bonitas, Deus não está preocupado com o nosso carro do ano, Deus não está olhando nossa ostentação financeira, Deus não vê o contra-cheque que nós guardamos, Deus não vê o nosso poder aquisitivo, Deus não vê a exuberância do nosso biotipo físico, Deus não está nem aí porque externamos além de nós. Deus está olhando para o nosso interior, e se tem drama, se tem sofrimento, se tem angústia, se tem perda, se tem depressão, é ali que Ele está para estender a mão e para te sustentar. É esse, ou é essa a mensagem do tanque de Betesda: arquitetura do sofrimento, mas alvo da graça de Deus. Eu quero profetizar na sua vida, você que tem sido mal casada, você que tem sido mal casado, o seu casamento que é a arquitetura do desprezo, da traição, do adultério, eu quero profetizar sobre a sua vida, que esse casamento que parece uma desgraça e um lixo, ainda é alvo da graça de Deus. Que essa família desestruturada e infeliz ainda é alvo da graça de Deus. Que esse corpo debilitado ainda é alvo da graça de Deus. Que essa história traumática e esse mundo perdido que você viveu ainda é alvo da graça de Deus. E você que andou desviado da palavra, e você que se perdeu no curso da história, e você que se sujou na lama do pecado, você ainda é alvo da graça de Deus, porque Deus não se interessa com as festas que provocamos, mas com o nosso coração. E se você tem um coração que está na expectativa, você é alvo da graça de Deus. Porque Jesus não vai para Betesda para ir para Betesda. Jesus vai para Betesda para encontrar um homem em Betesda, para encontrar alguém em Betesda. Eu vejo que a gente se preocupa muito com locais e situações, mas Deus se preocupa com pessoas. Pessoas em primeiro lugar. João capítulo 5, versículo 4. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. E aí quando agitava as águas, o primeiro que corria e pulava no tanque, opa, maravilha, recebi o milagre. Será? Nós não sabemos. Nós não sabemos e não existe nenhuma evidência de que isso de fato acontecia. O que os estudiosos dizem é que nós estamos diante de uma cultura popular, de uma crendice popular, ou até mesmo de uma superstição. Conta-se a história de que provavelmente no período de Jerusalém antiga houve um terremoto, e aquele tanque então viu as suas águas sendo agitadas.
Alguém desceu aquele tanque, recebeu uma cura especial, e então criou-se no imaginário popular de que aquelas águas foram agitadas por um anjo e todas as pessoas que lá entrassem seriam curadas. Nós não temos evidências disso, e se fosse verdade, provavelmente a Bíblia destacaria que muitas pessoas haviam sido curadas desse jeito. A verdade é que havia um grande número de pessoas em torno de uma coisa que não poderia lhes curar. Esse homem estava ali há 38 anos, num lugar que não lhe poderia curar. 38 anos no lugar errado. 38 anos no lugar que não poderia lhe salvar. 38 anos no lugar que não poderia lhe devolver a saúde. Quantos anos você tem, meu irmão? Quanto tempo no lugar errado? E hoje você entra aqui pela primeira vez. Quanto tempo no lugar que não trouxe cura? Você já foi para a mesa de bar? Você já tentou de alguma maneira se enveredar pelos vícios? Você já tentou se drogar? Quantos anos você tem passado nessa desgraça de vida? No lugar errado, procurando satisfazer algum desejo do seu coração, superar um trauma da sua história, procurando de alguma maneira se libertar de alguma situação do seu psicológico, tentando de alguma maneira encontrar significado para a sua vida. Quantos anos no lugar errado? Quantos anos na noite, na balada, na vida torta? Quantos anos tentando ter, possuir e mostrar para o mundo que você é alguém? Quantos anos visitando religiões que pediam para você sacrifícios, que pediam para você ser uma pessoa que pudesse amenizar e apaziguar a ira divina? Quantas religiões, quantos templos você entrou, quantos sacrifícios, quanto dinheiro você já deu em lugares que prometeram para você a cura e não aconteceu? Estava no lugar errado. Estava no lugar errado. E essa noite você pode estar no lugar errado, sabia disso? Se você não estiver com o seu coração alinhado. Isso aqui pode se tornar um lindo espetáculo se você não encontrar aqui nesse lugar a pessoa mais especial que pode transformar a sua história, que é Jesus Cristo. Você pode estar no lugar que se prega a palavra com atitude errada e nada acontecer. 38 anos numa mentira. Quanto tempo você tem passado na sua mentira? Quanto tempo você tem sido enganado? Quanto tempo você tem sido iludido? E não tem nada melhor, irmãos, do que uma desilusão. Tem gente que fala assim para mim: pastor, eu estou desiludido. Eu falo: glória a Deus. Pastor, eu passei uma desilusão. Louve a Deus por isso. Eu estou tão feliz que você está desiludido. Não tem coisa melhor do que a gente ser desiludido. Porque o que é uma ilusão? O que é uma ilusão? É uma coisa que não é. Um desiludido é aquele que encontrou a verdade. Um desiludido é aquele que abandonou a mentira, o engano, a falsidade e a ilusão. Por isso, em nome de Jesus, que essa noite muitas pessoas daqui saiam desiludidas. Desiludidas com o estilo de vida que tem levado, com a religiosidade que tem praticado, e encontrar a verdade que pode libertar e transformar a sua vida. Porque o que nós temos aqui é a arquitetura da mentira. A crendice popular que gera-se em torno do tanque de Betesda é a arquitetura da mentira. Eu tenho visto muitos pastores pregando na televisão, fazendo a arquitetura da mentira, dizendo que as pessoas têm que trazer dinheiro na igreja para ser curada. Mentira! As pessoas trazem dinheiro à igreja para que o que você está vivendo aqui se propague por Sertanópolis e pelos 4 cantos da terra. Mas você não tem que trazer dinheiro para ser curado, porque a sua cura é gratuita e é ato de Deus no seu coração. Um dia eu vi um pastor fazendo uma pregação na televisão e ele falou: agora vai ter uma bênção especial para quem der oferta acima de R$1.000. Que isso, irmão? Isso é patifaria. Isso é canalice. Prende um homem desse. Não está certo, irmãos. No lugar errado, na crendice. Tem gente entregando carro na igreja para querer cura, para querer libertação dos vícios. E o pastor fazendo a manipulação, se é que se podemos chamar esses canalhas de pastor. Mas na verdade a gente vê tanta mentira, tanto engano, tanta ilusão no nosso meio. Lugar errado, irmãos. O lugar certo é a presença de Jesus, porque a Bíblia diz em João 8,32: Jesus é a verdade que liberta. Ele tira-nos da ignorância, Ele tira-nos da falta de conhecimento, Ele tira-nos da tolice e nos mostra a verdade e a libertação que Ele tem. Quantas crendices você não tem colocado na sua vida? É a ferradura atrás da porta, é a folhinha de arruda para tirar o mal olhado. Quantas crendices você não tem? Quantas simpatias não se faz para você alcançar o seu benefício? Gente que vai em Santa Margarida para fazer despacho, para fazer alguma oferenda, para alcançar o seu objetivo. Meus irmãos, crendice.
Está no lugar errado. Está no lugar errado. E você sabe o que eu estou falando. Talvez você esteja aqui essa noite, essa semana você foi fazer um despacho. Está no lugar errado, meu irmão. Não há comunhão entre luz e trevas. As entidades malignas não vão lhe favorecer. Elas podem lhe dar com uma mão e retirar com as outras duas. Está no lugar errado. Se prostrando diante de um Deus que não pode lhe ajudar, que não é vivo e que não tem ação nos dias de hoje. Só há um que pode libertar, só há um que pode transformar, só há um que pode mover, só há um que pode curar, só há um que pode restaurar. É Jesus Cristo de Nazaré. O nome dele seja glorificado nesse lugar. A arquitetura da mentira é baseada em crendices, e nós estamos cheios de crendices popular. Cheio. Pensa num povo brasileiro cheio de mentira e de engano no âmbito da religiosidade. Um dia uma pessoa veio, né, para orar comigo, e ela veio e falou: pastor, dá para você orar pelo meu marido? E eu disse: sim, com certeza. E ela trouxe uma camiseta. Eu falei: mas eu não costumo orar por peça de roupa. Porque, que isso, irmãos? Orar por peça de roupa? Coloca a mão aqui, vai lá, coloca no seu marido agora, quero que ele colocar a camiseta. Oh, aleluia, sou crente, glória a Deus. Entendeu? Umas coisas assim que a gente não vê na Bíblia e que o povo brasileiro é místico. Sabe por quê? De onde vem isso? Antes de a gente ser brasileiro, misturado português e índio, a gente era só índio. E tinha muito pajé. E a pagelança veio para a nossa cultura e a gente até hoje vive a pagelança. Um monte de igreja, um monte de pastores, um monte de situações fazendo pagelança dentro de igreja. A outra um dia veio e me trouxe uma camiseta dado nó. Pastor, ora aqui, porque a hora que desder o nó, desfazer o nó, desder não existe, né? Mas a hora que desfazer o nó, a coisa vai acontecer lá em casa. Eu falei: não, irmão, não funciona desse jeito. Infelizmente, você vai ter que orar pelo seu marido, amá-lo, respeitá-lo, honrá-lo, vai ter que pagar o preço com ele, você vai ter que interceder. Não é dar um nó na camisa e desfazê-lo que vai libertar o seu marido. Se você tem vindo na terça da esperança achando que a coisa vai ser fácil, eu quero te dizer que não é tão fácil como você imagina. Pede dedicação, entrega e pede conduta na presença do Senhor. Crendice, quantas tem? Quantas existem que a gente vai construindo? Crendice até na terça da esperança. Não, eu preciso ir lá, porque se eu quebrar uma terça da esperança, meu Deus do céu, vai cair uma maldição na minha vida. Não, irmão, não vai cair maldição na sua vida. 7 semanas de oração não é corrente. Você não recebe corrente no seu WhatsApp, porque lá é um absurdo. Mande isso para 20 pessoas e uma bênção vai chegar na sua vida. Onde que o WhatsApp não faz milagre para ninguém, só traz desastre, é verdade. Se o WhatsApp fizesse milagre, vixe, eu estava bem na fita, irmãos. É mensagem atrás de mensagem. Fui fazer uma viagem, aí fiquei 14 dias com o celular desligado. Quando eu cheguei tinha 1180 para responder só. Aí se o WhatsApp trouxesse milagre, irmãos, estava aí. O pastor estava levitando na igreja, andando por cima da igreja aqui das cabeças dos irmãos. Oh, aleluia. Não tem corrente de WhatsApp que salve casamento, irmão. Não tem corrente de WhatsApp que mude vida de pessoas. Não existe isso. Não existe procissão que possa nos trazer alguma coisa. É subir a escada de joelho, é fazer a oferenda a Deus. Deus não quer isso, irmãos. Deus quer misericórdia. Ele quer que você o busque. Não são essas coisas que atraem o olhar de Deus para você. A palavra de Deus diz em Salmo 51:17 que um coração quebrantado e contrito Deus não desprezará. Deus não despreza um coração quebrantado, mas o sacrifício de um religioso Ele despreza. Não está nem aí para o que acontece, porque isso não move Deus. Crendice não move Deus. Crendice fica no imaginário popular, mas não move o poder de Deus. E o texto diz: de vez em quando descia um anjo, e um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Olha, 38 anos paralítico. Tem uma informação muito linda atrás dessa palavra 38 anos. 38 anos, pessoal, era a média de idade do povo naquela época. Muitos homens morriam na batalha, muitos homens morriam de doenças, naquela época não tinha penicilina, não é verdade? Muitas pessoas morriam. Então, juntando todos, a média de mortalidade, a média de idade do povo naquela época era de 38 anos. Jesus morreu com quantos? 33. Muita gente era punida, muita gente era morta, era uma carnificina. Então a média de idade jogava lá embaixo. O que a Bíblia está dizendo através disso? Está dizendo que aquele homem sofreu a vida inteira. Eu não sei se ele tinha 38 anos,
Mas eu sei que a palavra 38 anos significa a totalidade dos dias do ser humano naquela época. Aquele homem sofreu a vida inteira. O que nós temos aqui? A arquitetura da desesperança. O desenho da angústia. O desenho da desesperança. Ah, meus irmãos, quantos anos você tem sofrido? E você pode dizer, pastor, a vida inteira. Eu nunca fui feliz no meu casamento. Eu nunca fui feliz no meu trabalho. Eu nunca fui feliz na vida. Na verdade, minha mãe me rejeitou desde o ventre e nunca me encontrei nesse mundo. Eu nem sei porque eu nasci. Eu nem sei porque eu estou aqui. A arquitetura da desesperança mostra que a nossa vida não tem significado e que nós não poderemos nos levantar do quadro que estamos. A arquitetura da desesperança nos desenha dentro do determinismo e diz, sua vida é assim, você nasceu assim, vai morrer assim. A arquitetura da desesperança diz que não há mais jeito para o seu casamento, não há mais solução para a sua família, não há mais possibilidade de cura para o seu organismo. A arquitetura da desesperança diz que você não pode fazer mais nada. Mais nada. Só que não é isso que eu vejo na Bíblia. Porque a palavra de Deus diz que existe uma esperança para todos nós. Cristo em vós, a esperança da glória. Quando Jesus está aqui, eu não perco minha esperança. Mesmo que eu enfrente sofrimentos, lutas, adversidades, a minha esperança não vai embora. Sabe por quê? Porque a minha esperança não está num emprego que vai e volta. A minha esperança não está num patrimônio que eu compro e posso ter que vender por causa de uma situação. A minha esperança não está numa saúde boa e que daqui a pouco pode piorar. A minha esperança não está no bom nome que daqui a pouco pode ser excluído e envergonhado diante da perseguição. A minha esperança não está nos muitos amigos que hoje tenho e que daqui a pouco podem virar as costas para mim. A minha esperança não está nos muitos recursos financeiros que eu possuo e que daqui a pouco eu não posso ter nenhum. A minha esperança está em Cristo, a esperança da glória, porque eu sei que essa terra significa passagem, esse mundo significa transição, e eu sei que um dia eu estarei com Jesus. O que hoje os homens se matam para ter, um dia eu vou pisar em ruas de ouro. O que os homens hoje se matam para possuir, um dia eu terei à minha disposição. Então não há por que ter medo. Cristo em mim é a esperança da glória. Eu não preciso viver na arquitetura do desespero. E eu não preciso viver na arquitetura da desesperança. Se eu tenho Jesus e eu encontro nele a razão da minha vida. Mas o texto termina dizendo: quando o viu deitado e soube que ele via naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? O que você responderia? Vamos lá, suponhamos que você está paralítico, uma das pernas, né? E não está com muita condição. Vamos pegar aqui assim, por exemplo, eu tenho sofrido muito com o meu irmãozinho aqui na igreja, sabe? Eu vejo ele, eu falo: Deus, por quê? Me ajuda, meu irmão. Que é o seu Orlando, né? Cadê o seu Orlando? O seu Orlando está lá, aí, com a perninha, né, seu Orlando? Sofrendo com a perninha, com a muletinha lá, né? E eu falo assim, se Jesus chegasse ao seu Orlando e falasse assim: seu Orlando, o senhor quer ser curado? O que você falava para ele, seu Orlando? Mas é pra já, né? Você ia falar para Jesus assim: pois é, rapaz, ninguém me coloca na fila do SUS. Você ia falar isso aí? Pois é, não tem plano de saúde. Pois é, a dona Cleusa nem faz café mais para mim lá em casa. Viu só? A gente não lamenta diante de uma situação de lamenta. Você lamentaria? Você ficaria falando do seu passado, do seu abandono? Jesus está perguntando: você quer ser curado? Você quer ser liberto disso? Quer acabar de uma vez por todos com o seu sofrimento? O que você responderia? É para já, Senhor, é tudo que eu mais quero. Mas olha o que esse homem responde. Disse o paralítico: Senhor, eu não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Que arquitetura é essa, pessoal, que ele está desenhando? Ele já tem a arquitetura do sofrimento, ele tem a arquitetura da crendice, ele tem a arquitetura da desesperança. Cada uma das casas estão tomadas por maus pensamentos e por más compreensões. E agora chega mais uma. Que arquitetura é essa, você acha? Eu chamo isso de arquitetura do abandono. Eu não tenho ninguém. Eu não sei o que esse homem fez. Eu não sei se ele foi cruel, se ele foi ruim, se ele foi uma pessoa maligna. Eu não sei. Eu só sei que ele estava abandonado. Ele não tinha um amigo para colocar ele no tanque. Ele não tinha nenhum familiar para estar ali ao lado dele, sustentando nesse momento. Ele estava abandonado, sozinho e debilitado. E hoje, se eu pergunto para você: você quer ser curado? Você fala: pois é, pastor, a minha história é muito triste. Eu não tenho ninguém mais. Eu abandonei meu casamento, estou sozinho aqui, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida. Eu voltei para aquele maldito vício, todo dia eu tenho que lutar com ele, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida, pastor. Eu estou nessa situação dramática, eu não sei o que eu vou fazer, pastor, porque eu estou perguntando para você: você quer ser curado?
E você está falando dos seus traumas, dos seus problemas, das suas dificuldades. A minha pergunta para você é: você quer ser curado? Você precisa sair da arquitetura do abandono, de vitimização. Porque ninguém olha para mim, porque ninguém faz. É culpa do fulano, é culpa da economia, é culpa do patrão, é culpa do meu marido, é culpa da minha esposa, são os meus filhos, é a igreja que eu participava, é culpa de todo mundo. Será? Porque esse homem falou: eu não tenho ninguém, a culpa não é minha de estar aqui, é de gente que me desamparou. Será? Será? Porque Jesus está na frente dele perguntando se ele quer ser curado, e ele está perdido na sua vitimização e nos seus dramas pessoais. Quer ser curado, meu irmão? Quer ser curado? É a pergunta que Jesus faz. Você quer ser curado? Porque ainda que meu pai me abandone, todavia o Senhor me acolherá. Pode ficar abandonado, seus amigos podem virar as costas para você, como sempre fazem. E, meu irmão, se você desiludiu com um amigo, glória a Deus por isso, porque você estava iludido com ele. O camarada era maquiavélico, estava armando contra você, estava esperando uma oportunidade para te desamparar e deixar você sozinho. E você se desiludiu, glória a Deus. Se desiludiu com o patrão, glória a Deus. Você não precisa ficar bravinho, porque o problema da ilusão somos nós que criamos. Se você ficou desiludido, o problema não é Deus, é você que criou isso. Tem gente que leva amigos para dentro de casa e fala: esse é o cara. A gente sai, a gente vai pra balada, a gente vê, não sei o que, daqui a pouco o cara deixa o cara sozinho, o cara... porque era meu amigo. Você iludiu, você é culpado disso. Você criou uma expectativa que não existe. Não tem nada melhor na vida do ser humano que uma dose de desilusão, que coloca a gente em contato com a realidade e nos leva a entender que as pessoas nos abandonam, pai nos abandonam, pessoas podem nos rejeitar, mas Deus jamais vai te rejeitar, meu irmão. Eu não sei quanto tempo você tem lidado com rejeição na sua vida. Você acha que todo mundo te desamparou, mas eu tenho uma ótima notícia para você: o Senhor não te abandonou, e Ele conduziu a sua história até você chegar aqui hoje, para que você pudesse ouvir sobre a arquitetura de um milagre. E talvez você possa estar dizendo: mas pastor, onde está a arquitetura de um milagre? E a equipe de louvor pode vir aqui à frente. João capítulo 5, versículo de número 8. Então Jesus disse: levanta-se, levanta-se, levanta-se. Aquele homem imediatamente levantou e ficou curado. Pegou a sua maca. O objeto da tristeza vai embora. O objeto da angústia agora acaba. Imediatamente. Sabe que arquitetura é essa? Que arquitetura é essa, irmãos? Olha, o homem que estava no tanque de Betesda, que nem nome tem, ele tinha a arquitetura do sofrimento, ele tinha a arquitetura da desesperança, ele tinha a arquitetura da crendice, ele tinha a arquitetura do abandono, tudo conspirando para suas memórias. Ele olhava e as suas memórias o levavam diretamente à perda, ao sofrimento, à angústia, à rebeldia. Mas de repente um homem apresenta-se diante dele e cria uma nova arquitetura. Olha para ele e diz: você quer ser curado? Porque o meu... Não interessa, levanta. Essa é a arquitetura do milagre. Levanta-te, levanta-te, se posicione novamente, não desista, não abandone seu casamento, não jogue tudo para o alto, não diga que chegou ao fim, não diga que acabou a esperança. Levanta-te, meu irmão. Essa é a arquitetura do milagre hoje. Levanta pela sua casa, ore pela sua família, levante-se no seu trabalho, levante-se na sua vida financeira, determine que a sua vida será diferente, que você vai gastar menos do que você ganha, que você vai ser diferente, que você vai orar antes de fazer negócios, que você vai consultar Deus antes de tomar decisões, que você vai cuidar da sua língua, que vai cuidar das suas palavras, que você vai parar de amaldiçoar a sua vida, que você vai liberar perdão para as pessoas que te ofenderam. Levanta-te, para de ficar prostrado, para de pensar que todo mundo tem que ter piedade de você, que você é o único, que todas as coisas dão erradas só para você. Irmãos, coisas erradas dão para todas as pessoas, só que uns escolhem prostrar-se, enquanto outros escolhem levantar-se. Uns escolhem se deprimir, enquanto outros escolhem lutar. Quem é você essa noite? Você vai ficar na arquitetura da perda, do sofrimento, da crendice, ou você vai chegar para a arquitetura do milagre? Deus só pede uma atitude: levanta-te, levanta-te. E eu quero ser profético essa noite com você aqui que está sentado não só na igreja, mas sentado na vida, vendo o bonde passar, sem atitude, sem decisão, sem busca, sem entrega. Eu quero dizer para você: levanta-te. E para ser mais profético, eu gostaria de dizer para você que quer um milagre na sua vida, você que quer sair da arquitetura do abandono, da crendice, sair da arquitetura do sofrimento, eu quero pedir que você se levante. Se você quer um milagre hoje, levanta-te do lugar que você está aí, e
que isso seja uma atitude espiritual. Ao ficar em pé, você está deixando as arquiteturas pessimistas, angustiantes e dolorosas e vindo para a arquitetura do milagre. Você agora que quer um milagre na sua vida pode se colocar em pé. Que nós vamos cantar essa canção. Nós vamos cantar essa canção e nós vamos pedir pelo milagre de Deus na nossa vida. Nós vamos clamar por esse milagre, porque Jesus falou: levanta-te, homem. E Deus está falando para você, mulher, homem de Deus aqui nesse lugar: levanta-te, saia disso, saia disso e levanta-te. Pode apagar as luzes para mim, por favor. Eu queria que você se entregasse no altar do Senhor e encontrasse a arquitetura do milagre. Quando tudo diz que não, é a pessoa de Jesus. Não chegou ao fim ainda. Tua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só, e o que dizem sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. Ele não desistiu de você, Ele te vê. O Deus do impossível, Ele te enxerga. Não desistiu de mim. Sua destra me sustenta. Ele não desistiu. E me faz Ele não desistiu. prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível. Ele é o Deus do impossível. Quando tudo diz que não, nós vamos cantar mais uma vez. Eu quero que você compreenda isso essa noite. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja. O Senhor está te encorajando hoje. prosseguir. Não desista, não pare. Não chegou a hora de jogar toalha. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só, e o que dizem sobre mim não pode se frustrar. Os homens decepcionam, desiludem, mas Ele não nos desilude. Venha em meu favor, Venha, Senhor, e cumpra em mim. Levante as suas mãos, coloque assim no alto, vamos dizer: o Deus do impossível, Ele não desistiu de você. não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível. Deus do impossível. Deus do impossível. O Deus do impossível. O Deus do impossível. O Deus do Deus impossível. Ouça. Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus do impossível. Ele te encontra na sua Betesda. Ele te encontra na sua arquitetura do sofrimento. Ele desfaz suas crendices. Ele desfaz suas desesperanças para que você o enxergue e encontre a esperança nele.
Ele te acolhe em meio ao seu abandono, em meio à sua dor, em meio à sua tristeza. Ele te chama para Ele. Ele deixa a festa para te encontrar no seu pecado. Ele deixa a festa para te encontrar em sua tristeza. Ele deixa a festa, deixou o céu para te encontrar nessa terra. Deixou o céu para te encontrar nessa vida. Ele nos encontra na nossa situação de miséria, de dor, de perdas. Ele te encontra essa noite nesse lugar. Ele te encontra nesse lugar para mudar a sua história, para mudar a sua vida. Se Ele deixou o céu para vir a essa terra, Ele deixa a festa para encontrar a sua tragédia. Esse é o Deus que nós servimos. Senhor Jesus, essa noite nós apresentamos ao Senhor o nosso coração. Nós apresentamos ao Senhor a nossa vida. Nós estamos à espera de um milagre. Mas tira os nossos olhos das memórias antigas. Tira os nossos olhos das memórias de sofrimento. Tira os nossos olhos da arquitetura de dor e coloca os nossos olhos na arquitetura da esperança, na arquitetura da verdade, na arquitetura do acolhimento, na arquitetura da libertação. Coloque os nossos olhos em sua presença, Pai. Eu peço que essa noite seja um divisor de águas na nossa vida e que muitos homens e mulheres escutem a voz: levanta e anda. Meu querido, levanta e anda. Chega de ficar em Betesda, chega de ficar deitado na maca. Minha querida, levanta e anda. Chega de Betesda, chega de maca. Levanta e anda. E você que está na sua quinta, sexta e sétima semana de campanha, levante a sua mão assim. Quinta, sexta e sétima semana de campanha. E você que vai começar hoje um propósito de oração, você que vai sair da Betesda e vai em direção à arquitetura do milagre, você que vai começar hoje a sua campanha, levante sua mão também junto com o pessoal. Todos que estão em campanha agora, levante as mãos. Não todos os que estão na quinta, sexta, sétima e que vai começar a sua campanha, só esses, levante a mão. Eu quero profetizar que onde tem uma mão levantada essa noite, haverá um milagre, haverá uma mudança, uma transformação. Deus não te desamparou, Deus não te deixou só. O milagre chega na sua casa, o milagre muda a sua história, o milagre muda a sua vida. Você veio ao lugar certo, não na IPI, mas na presença e na pessoa de Jesus. Eu quero profetizar que a restauração chegará, a cura te alcançará, a libertação dos vícios vão te alcançar, a presença de Deus vai restaurar. Eu quero declarar essa noite que o poder do Espírito Santo está sobre a sua vida. E se vocês creem nisso, vocês podem aplaudir o nome de Jesus. Aleluia. Você que começou a sua campanha, não esquece de pegar um cartãozinho aqui ou no balcão de informações. Deus te abençoe. E semana que vem a gente está aqui com mais milagres em nome de Jesus. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz